esse assunto desse processo rolando contra o Bolsonaro por interferência na Polícia Federal, isso é a maior ilusão que existe, sabe? A maior criação de ilusão. E por causa desse maldito processo, a gente fica tendo toda hora clickbait, a gente tem, sabe, a cortina de fumaça? A maior cortina de fumaça que a gente tem no Brasil hoje é esse processo por causa de interferência na Polícia Federal. Nós temos as indústrias brasileiras fechando nesse momento, nós temos uma pandemia matando o povo brasileiro, nós temos uma politicagem por causa da questão da vacina da pandemia, e os canais de esquerda, eles ficam de todas as formas comemorando os andamentos dessa palhaçada desse processo, que é um processo puramente estúpido e político. Olha, coisas básicas. A Polícia Federal, né, o Ministério da Justiça é de competência do presidente da República. Ele interfere da forma que ele quiser. Ah, mas e o ministro da Justiça? O ministro da Justiça é, como disse o próprio Rodrigo Maia, um empregado do presidente da República. Se é do presidente da República que emana o poder do ministro da Justiça, a interferência do Bolsonaro na Polícia Federal só pode ser considerada ilegal ou inconstitucional se eles quiserem dar um golpe no Bolsonaro. Vamos dar o golpe e ver se cola. Esse é um processo para tirar a atenção do foco do que realmente importa, que é a destruição da economia brasileira, que é a destruição do Brasil, a entrega do Brasil para os Estados Unidos, e ficar agitando os canais de esquerda nessa palhaçada. Agora, essa coisa de Bolsonaro não pode desistir de prestar depoimento à PF. Como assim? O presidente da República não é porque é o Bolsonaro, é porque o presidente da República é uma função do poder. O presidente da República só pode ser investigado pelo STF, né? O presidente da República só pode responder um processo pelo STF se a Câmara autorizar, para vocês terem uma ideia. Ou seja, não precisa ser interferência na PF, não. Para vocês terem uma ideia, se o Bolsonaro tirasse uma arma do bolso, e essa arma Taurus, né, porque ele é Taurus, talvez ela pode falhar, mas vamos pensar que ele usa outra marca, né, depois eu vou falar da questão da Taurus. Ele tira uma arma do bolso, dá um tiro na cabeça de um jornalista na frente de todo mundo, ainda assim o Bolsonaro só vai poder ser processado se a Câmara deixar. Sabe por quê? Porque nossa Constituição é assim. A nossa Constituição, a Constituição está escrita. Existem regras no Brasil. Dentro dessas regras está essa regra do Bolsonaro só poder ser processado pelo Senado Federal, julgado pelo Senado Federal num crime de responsabilidade, ou julgado pelo STF por um crime comum, se a Câmara dos Deputados autorizar. Isso é uma prerrogativa do presidente da República. Ah, eu tô falando isso porque eu gosto do Bolsonaro? Não, eu tô falando isso porque toda essa palhaçada que eles estão falando é mentira. Isso é clickbait, é ilusão, é um processo que eles estão rolando para colocar a cortina de fumaça na frente das pessoas. Duas coisas: o processo é um processo estúpido, porque o presidente da República é constitucionalmente responsável pela nomeação das pessoas que ele tem que nomear na PF, só que ele pode passar essas prerrogativas para o ministro da Justiça, mas se o ministro da Justiça exerce a função que seria uma função do presidente da República, o presidente é mais ou menos assim. Você é diretor de uma empresa, você nomeia um gerente, você continua sendo diretor, você pode ir lá e dar uma ordem para o subordinado daquele gerente, que não vai ser crime seu isso. Afinal de contas, o gerente, ele está sob suas ordens. É a mesma coisa dos ministérios. O do Bolsonaro, como presidente da República, ele pode despachar como ministro da Saúde, gente. Isso é uma coisa que está na Constituição, são poderes delegados. O ministro da Justiça e os ministros de Estado, os ministros de governo, eles são funções delegadas pelo presidente da República, o que significa que esse processo é um processo ridículo, só para chamar a atenção, para a mídia ficar falando e esconder as coisas que são verdadeiramente importantes. Agora, ficar falando que um ministro do STF tem o poder de, nem como ministro ele está agindo, que como ele está conduzindo a investigação, ele se ausenta da posição de judiciário, ou seja, na condução da investigação, ele é um substituto
do Ministério Público. Então, o ministro que está conduzindo a investigação vai pegar e falar que ele é obrigado a dar um depoimento para a Polícia Federal. Vamos cair na real, gente. Vamos cair na real, isso é cortina de fumaça. Claro que eles podem usar isso para dar um golpe no Bolsonaro, claro, mas constitucionalmente isso é patético. Isso é patético. O presidente da República, se ele matar uma pessoa na frente de todo mundo, ele só pode ser julgado se a Câmara permitir. Isso está na Constituição. O presidente da República ele pode cometer todos os crimes que ele quiser, que politicamente ele pode ser blindado pela Câmara. Vocês lembram do Temer? Né? O Temer é uma coisa muito óbvia para mostrar isso. Por 2 vezes a Câmara permitiu ao Temer passar por cima dos seus crimes e não ser julgado pelo STF. Então, enfim, vamos cair na real. Por que é diferente agora com o Bolsonaro? Só se a Câmara permitir, pronto. Mas querem fazer política com isso. E como querem fazer política com isso, o que acontece? Infelizmente, os canais de esquerda vão todos nessa direção. Infelizmente, os canais de esquerda vão todos como um gado repetindo isso porque o povo quer ouvir. Né? Se eu estivesse falando agora vai, né? Vamos imaginar que fosse o contrário. Se eu colocasse aqui, agora vai, Alexandre de Moraes, seria sim o clickbait perfeito, né? Alexandre de Moraes, STF enquadra Bolsonaro, vai depor sim. Esse clickbait ia fazer a live bombar. Né? Se eu colocasse assim, no lugar de colocar o que eu coloquei hoje na live, eu colocasse STF define, Bolsonaro tem que depor na PF. Seria o clickbait perfeito, as pessoas estariam e eu estaria aqui falando a mentirada danada, agora o Bolsonaro tá ferrado, porque o STF falou que ele vai ter que depor, e agora ele vai ter que depor, e por causa da questão da interferência na Polícia Federal ele vai cair. Aí ia ter aquele monte de massa de manobra assistindo, todo mundo feliz porque eu ia estar falando aquilo que eles querem ouvir, mas a verdade não importa, né? É assim que tá a comunicação hoje. A verdade é uma coisa do passado. A verdade é uma coisa que não interessa mais. O tecnicismo é uma coisa que não importa mais. O que importa hoje são as emoções. Então, se eu falar, não, Alexandre de Moraes agora enquadrou o Bolsonaro agora vai preso, ele vai depor na PF, por causa da interferência ele vai cair, já era. Né? Aí a live sobe porque as pessoas querem ouvir isso.